irmãos, bom dia. Vamos nos colocar em pé. Vamos agradecer a Deus esse dia tão bonito que Ele está acrescentando à nossa vida. Agradecer o seu cuidado, a sua proteção, o pão de cada dia, os livramentos que Ele nos tem concedido, e porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Curve a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Pai de amor, nós estamos gratos a Ti pelas incontáveis bênçãos que temos recebido das Tuas dadivosas mãos. Agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito, pela bênção maior, a bênção da salvação. E agora queremos também pedir que o Senhor continue com a sua mão de misericórdia e de poder estendida sobre nossas vidas. Esse culto que estamos iniciando é dedicado, Pai, somente a Ti, porque só o Senhor é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. E nós queremos não só entoar louvores, queremos não só ouvir a Tua palavra, mas queremos também declarar o nosso amor, a nossa gratidão, o nosso reconhecimento por tudo aquilo que o Senhor fez, faz e fará por nós. Agora recebe os cânticos como expressão do nosso louvor e fala, Pai, aos nossos corações de maneira especial através da Tua palavra. E nós queremos agradecer também pela certeza de que o Senhor ouve e ouvirá as orações daqueles que te buscarem realmente de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. E oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus. Bom dia, igreja linda do Senhor. Igreja linda porque é filha de um Deus lindo, de um Deus vivo. Você pode dizer nessa manhã que o Senhor é lindo? Amém, aleluia. E Ele é lindo. E por isso nós entramos em Sua presença com tudo aquilo que temos e tudo aquilo que somos. Então vamos louvar com alegria. Verbo vivo viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos. Era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora, quem dizem que Tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem Tu és. Ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre esta rocha, Tua igreja está. Ele é. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Verbo vivo. Verbo vivo viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus.
pode aplaudir o Senhor essa manhã, querido? Glória a Jesus. Ele merece a nossa adoração. Deus tem planos maiores e sonhos maiores na tua vida. E os sonhos dele não morrem jamais. Aleluia. Por isso nós cantamos. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Que lindo, igreja. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Renove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre. Fale isso com o Senhor nessa manhã. Transforma minha vida, o meu estado. Ele tem todo o poder, todo o poder. Tempo que eu não Todo vejo poder. a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto, 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 Senhor. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus e me ergue pra vencer. Senhor de tudo em mim, já ouço a tua voz me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, Remove. chama pelo nome, Muda histórias neste lugar, Senhor. ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora,
sentar um pouco, por favor. Eu tenho aqui alguns comunicados que eu gostaria de fazer. Tenho aqui 3 comunicados. O primeiro comunicado é a respeito do encontro de avivamento, o último encontro do ano. Está aqui no seu boletim, o pastor Francisco pediu para dar um destaque. Será no dia de 27 a 29 de outubro, tá? Na última semana desse mês. Aqui no seu boletim você tem um pequeno bannerzinho com o encontro de avivamento e também os telefones que você deve ligar para fazer a sua inscrição aqui na IEBV mesmo, mas tem um telefone aqui para você se comunicar e pedir maiores informações sobre o encontro de avivamento. Então, por favor, procure aí, ligue e procure saber desse último encontro. Será o último encontro desse ano, tá bom, irmãos? O segundo comunicado é a respeito do retiro de casais. Nós temos apenas 1 mês e 2 dias para o nosso retiro de casais. Nós tivemos, infelizmente, algumas desistências aí ao longo do caminho, e irmãos que tiveram que abdicar de suas vagas por alguns problemas de saúde, outros problemas familiares, e nós temos ainda algumas vagas. Nós temos agora 10 vagas a serem preenchidas, ok? Então você, por favor, nós temos uma equipe ali, com essa camisa aqui, Retiro de Casais, ali na sala de inscrição. Você não pode perder, não perca. O pastor Paulo, que estará conosco pregando para a gente, é um homem de Deus, um homem abençoado, tem uma palavra de Deus para a sua vida, para o seu casamento, para transformar o seu casamento. Então, vá lá no Retiro de Casais, é um grande pregador, o pastor Paulo. Se você quiser ouvir o pastor Paulo antes do retiro, ele tem algumas mensagens no YouTube. Acesse lá no YouTube com o nome do pastor Paulo, que você verá o pastor Paulo pregar, né? Alguns gostam de ter a garantia antes, então vá lá no YouTube, você vai ouvir o pastor Paulo, saber que é um homem de Deus, um grande pregador, tá bom? E passe ali, nós estaremos ali no final fazendo as inscrições. E o último comunicado que eu tenho aqui para os irmãos é sobre a rede de casais. Nós teremos sábado a rede de casais. Sábado que vem, o preletor será o pastor Rogério, da Igreja Batista em Santa Teresa, aqui, não a cidade, mas o bairro aqui em Santa Teresa, ali perto de Santo Antônio. O pastor Rogério, um homem de Deus, estará falando conosco no próximo sábado. E haverá nesse sábado, da rede de casais, no próximo sábado, haverá o sorteio dos quartos do retiro de casais. Então, sábado que vem, aqueles que irão ao retiro estão convidados a virem, que nós faremos o sorteio dos quartos, ok? Sábado que vem, então, nós temos a nossa rede de casais com esse sorteio. Muito obrigado, Deus abençoe. Muito bem, nós temos tantas atividades, e essas atividades, todas elas existem em função da edificação da igreja, da nossa edificação. O pastor Gruvira está lembrando que a rede de casais será dia 21, não é? Sem ser sábado, o outro ainda, e não como ele anunciou anteriormente, quando vai haver o sorteio dos quartos para o retiro, não é isso? Bom, há também aqui uma comunicação que eu queria compartilhar com os irmãos, principalmente você que está chegando para a igreja mais recentemente, gostaria também de estar integrado em um dos ministérios ajudando, ou você que está há mais tempo, já ajudou, mas deu uma parada, é hora de voltar. Lá fora, o Ministério de Membresia está pegando o nome daqueles que querem ajudar nesse Ministério de Apoio, de Membresia, para ajudar em quê? Estacionamento, recepção, introdução, consultório médico,
ofertório, todas essas atividades de apoio ao culto. Lá fora, você poderá falar com o irmão Dario, Juscelia, Oséias, Celso, Marcos, Torres, irmão Onofre, Cirlei, Wagner, Oséias, são os vários líderes desses ministérios. Os líderes aqui presentes, que alguns já estão lá fora trabalhando, queiram ficar em pé a fim de que sejam reconhecidos, porque vendo-os, vocês poderão procurá-los logo após o culto. Irmã Cirlei está aqui, temos lá, mão levantada também, temos lá, daquele lado também. Então, você vai preencher uma ficha, vai dizer em que área você gostaria de trabalhar, e esses trabalhos são em escala. Por quê? Porque nós não queremos prejudicar você no que se refere a assistir os cultos, a participar mais dos cultos, louvando a Deus. Então, você vai trabalhar uma semana por mês. Então, você não vai ficar, por exemplo, quem se oferecer para trabalhar lá no pátio, no estacionamento, ele não vai virar um tomador de carro todo domingo, é tomar conta de carro todo domingo, faltar aos cultos, não. É apenas uma semana que ele vai trabalhar, as outras semanas são equipes diferentes. Então, é equipe semanal, porque às vezes você vai dizer assim, não, mas eu vou trabalhar, eu gosto de estar no culto, e aí, todo dia eu vou estar lá fora, não. É apenas uma vez por semana, não é? Aliás, uma semana por mês, digo melhor, você vai ajudar. Mas esses detalhes você vai pegar com esses irmãos que terão prazer em esclarecer. Por falar em estacionamento, alguém perdeu a chave de um Chevrolet. Se não aparecer até a hora do ofertório, darei com muita alegria, não é? Mas se aparecer, então vou entregar ao irmão Marcos. O dono pode pegar diretamente com o irmão Marcos. Foi encontrado no pátio, você deve ter deixado cair na hora que saiu do carro. Queridos, eu tenho aqui agora uma palavra especial. E essa palavra é quanto ao aniversário da nossa igreja. Durante todo esse ano, no dia 2017, estamos comemorando os 20 anos de existência da nossa igreja. Nossa igreja foi organizada no dia 1º de março de 1997. Fez 20 anos. Eu queria compartilhar com vocês das alegrias e das vitórias que Deus nos deu. Eu já falei sobre isso, mas quero lembrar alguns números que eu acho importantes. Eu queria compartilhar, porque eu gostaria muito que você fizesse esforço para estar aqui quinta-feira. Porque você que estuda à noite é feriado. Você que trabalha até mais tarde ou à noite também é feriado. Então você vai poder estar conosco na quinta-feira. Nós vamos organizar 8 congregações, serão organizadas em igreja. Significa, sabe o quê? Que para cada ano de vida da nossa igreja, com a organização dessas 8, nós temos organizado mais de uma igreja, porque até agora são 23 com essas 8. Então, Deus nos deu a alegria de organizarmos uma igreja por ano, e mais, ainda tem 23, fora essas, a serem organizadas nos próximos anos. Significa que, como igreja, Deus nos deu um privilégio muito especial. Qual é? É que nós organizamos uma igreja por ano, ou mais de uma, 20 anos, 23 igrejas, e também ainda temos 23 que serão organizadas nos próximos anos. Uma igreja
e uma congregação. Eu queria dizer para vocês que realmente esse não é um fato comum. Não há na história aqui nossa, dos batistas no estado, eu não sei no Brasil, alguma igreja que foi abençoada nesses termos, de para cada ano de vida ter uma igreja e uma congregação. Também queria dizer para vocês o seguinte, eu fiz os cálculos aqui, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Atos 2, 24. Atos 2, digo 24 não, 74. Estou fazendo confusão com os números aqui, é tanto número. Atos 2, verso 47. É muito número. Sabe por quê? Esse texto diz, a igreja primitiva continuava louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Cada dia. Aí eu fiz uma conta. A conta é a seguinte: em 98, 2010 e 2011, nós organizamos 3 igrejas, São Marcos, IEB Getsemane e IEB Jaguaré. Organizando essas igrejas, tínhamos 235 membros fundadores nas 3 igrejas. Quando comemoramos 15 anos, organizamos 12 igrejas. Essas 12 igrejas, nós tínhamos 2.640 membros. Essas que serão organizadas agora, quinta-feira, se Deus permitir, vão ser 934 membros fundadores nas 8 igrejas. Somando, temos de membros organizadores das igrejas filhas, fora os membros organizadores da igreja sede, temos 3.809. Nós não estamos dando esses números atualizados, não. Nós não estamos atualizando os números das igrejas de membros das igrejas que foram organizadas há 5 anos atrás. Não. Os membros fundadores. Temos em nossa igreja hoje 2.402 membros e nas 23 filhas, como congregação, 1.194. Aí veio ao meu coração, um ano tem quantos dias? 365. A não ser quando é o bissexto. 10 vezes 365 dá 3.650. Mas são 20. 20 vezes 365 são 7.300. Sabe quantos nós somos hoje? Membros fundadores, fora os da própria igreja, da sede, 7.405. Então significa que Deus nos deu essa alegria aí, ó. A cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Nesses 20 anos, mais de uma pessoa por dia
Deus acrescentou a nós. Por isso que eu não coloquei os membros fundadores, porque foi acréscimo, a mais. E isso tem alegrado muito o meu coração, porque foi a igreja, fomos nós abençoando as nossas igrejas filhas, com as nossas equipes de pastores, missionários, nesses trabalhos, fomos nós. Eu queria que você tivesse um coração grato. Ah, pastor, eu tenho um coração grato. Então demonstre, vindo quinta-feira, agradecer conosco. Isso não é algo que acontece todo dia, irmãos. É especial. Eu queria que você contasse também isso, e tivesse isso como especial. E estivesse aqui para agradecer. Quando a gente faz reunião para pedir, normalmente o pessoal vem, não é? Mas para agradecer, eu queria exatamente isso. Que quinta-feira tivéssemos aqui um grande culto de ação de graças, quando estaremos formalizando a organização das nossas igrejas filhas, Grande Vitória, Nova Palestina, Boa Sorte, Cariacica Sede, Jardim Botânico, Nova Carapina 2, Serra Sede e Barra do Riacho. Além da organização dessas 8, também devolvendo a independência administrativa à Igreja Batista em Santa Leopoldina, a quem ajudamos durante os últimos anos, e agora ela vai voltar a andar sozinha, porque agora tem as condições necessárias. São muitas bênçãos. Eu queria pedir para você ficar em pé. Eu queria que você curvasse a sua cabeça. Eu queria que você agradecesse. Você reconhece que realmente é bênção ter participado da organização dessas 23 igrejas e continuar contribuindo para as 23 congregações em breve também se tornarem igreja. Eu queria que você dissesse isso para Deus. Você agradecesse, porque Ele lhe escolheu para ser essa igreja, através da qual Ele tem nos usado para expandir o seu reino. Não há nada mais importante nesse mundo do que abrir agências do reino de Deus aqui na terra. E Deus tem nos dado esse privilégio. Recebe, nosso Deus, a nossa gratidão por esse privilégio, porque o Senhor nos deu as condições necessárias para podermos realizar esse trabalho tão importante, abrindo agências do Teu reino, onde vidas têm sido alcançadas e transformadas pelo Teu poder. Essas igrejas e esta igreja pertencem ao Senhor. São igrejas criadas para glorificar o Teu nome, para pregar o Teu santo evangelho e para ajudar na expansão do Teu reino aqui na terra. E por tudo isso nós somos gratos.
E queremos continuar sendo esse canal de bênçãos, e que através da nossa igreja, muitas outras igrejas venham ser organizadas, e assim, de modo efetivo, estaremos contribuindo para a expansão do teu reino, em obediência à ordem do teu Filho, que mandou que, indo por todo o mundo, pregássemos o Evangelho a toda criatura. Nós somos gratos e pedimos a tua bênção para o culto especial quinta-feira, quando o teu povo, por certo, estará aqui e unidos bendiremos e exaltaremos o teu santo nome. E oramos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. A palavra de Deus diz que devemos nos alegrar com aqueles que se alegram. E nós hoje temos mais um motivo de alegria. Queremos apresentar mais um bebê que vem enriquecer uma família muito querida. E sempre fazemos isso com regozijo em nossos corações, porque compartilhamos das alegrias que Deus tem dado e das bênçãos que Ele tem derramado sobre a nossa igreja e as famílias que a compõem. Quero convidar o pai Fernando, a mãe Catrine, a filhinha Ana Catarina e o Benjamin, que é o neném que vai ser apresentado, e também os familiares. Para que venham até aqui. Vem uma comitiva boa aí que eu estou vendo. Eu acho que o Fernando veio na frente assim, trazendo o Benjamin, porque ele está fazendo aniversário também. Também. Deus te abençoe. Obrigado. Obrigado. Olha a Bisa. A senhora, bem-vinda. E aí? Aninha, pastor Bisa. Tem bisavó, tem avó, tem pai, não é? Família grande. E agora a família mais abençoada. Porque a palavra de Deus diz que os filhos são herança do Senhor. E com a sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência ela se firma. E nós queremos pedir que Deus continue dando sabedoria e inteligência, para que vocês, como pais, pai e mãe, recebam do Senhor toda a orientação e toda a direção para instruírem seus filhos nos caminhos do Senhor. Nós vivemos em um mundo difícil, e quando olhamos hoje a tarefa de educar filhos, nós sabemos que não é fácil. Mas se Deus é por nós, quem será contra nós? E nós temos aqui a Ana Catarina, que está toda bonita, né, Ana? Pronto. E veio também para apresentar o Benjamin.
E nós vamos orar nesse momento agradecendo a Deus a vida de vocês e de maneira especial hoje a vida do Benjamin e o aniversário do pai. Não é verdade? Então me dá aqui o Benjamin. Pronto. O cara é barulhento. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar para quem não chora. Pronto. Vamos orar? A gente vai tomar o choro dele como um amém especial, não é? Pai de amor, muito obrigado pela existência dessa família. Mas nós queremos agradecer de maneira especial a vida do Benjamin, pedindo que o Senhor dê aos seus pais muita sabedoria, muito discernimento, para que eles, orientados pelo Senhor, instruam seus filhos de acordo com o teu querer. Agora pedimos não só por essa família, mas por cada família aqui presente. Não só por essa criança, mas por cada filho, por cada filha. Que o Senhor dê a cada pai e a cada mãe também discernimento necessário, sabedoria, forças, para que, orientados pelo Senhor, possam transmitir a fé aos seus filhos. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Ele não chorou igualzinho, né? Eu quis fazer igual. Ele quer aplauso, eu já vi isso. Vamos lá. Antes mesmo de ter um nome e abrir os meus olhinhos, ou alguém ver o meu rostinho, eu estava num lugar especial que Deus fez para mim, cercado de amor, de calor. Eu sou um milagre da vida, milagre da criação. Com Deus, sim, eu quero crescer, pois Ele quem me fez nascer. Minhas mãos eram tão pequeninas, meus pezinhos inseguros ainda, mas no peito meu coraçãozinho já mostrava que o milagre do nascer, do viver, do existir e outra vez acontecer. Eu sou um milagre da vida, milagre da criação. Com Deus, sim, eu quero crescer, pois Ele quem me fez nascer.
você. Meus irmãos, eu tenho uma palavra que eu queria dar aos irmãos. Eu estou muito preocupado com a situação. E eu creio que, do jeito que as coisas estão acontecendo no mundo hoje, Jesus pode voltar até hoje à tarde. A perversidade, a iniquidade tem se multiplicado de uma maneira tal que a gente não sabe mais qual vai ser a pior notícia que vem. Um dia a gente ouve que um maluco lá nos Estados Unidos atira em uma multidão para matar centenas de pessoas e fere centenas de pessoas. Quando a gente pensa que isso é horrível, aí vem um maluco no Brasil que joga álcool em crianças e cruelmente mata pessoas inocentes. Penso também que as nossas igrejas, de um modo geral, estão falhando. Estão falhando por que razão? Porque, como povo de Deus, às vezes a nossa visão é um pouco curta. Nós falamos só da microética, quer dizer, a ética dentro da igreja. Como se não vivêssemos em uma comunidade maior, como se fôssemos apenas cidadãos do céu e não da terra. Pouco fazemos em termos de macroética. Por isso que eu escrevi esse boletim. Eu escrevi esse boletim sem saber ainda, eu escrevi quarta-feira, do que aconteceu também no Museu de Belo Horizonte, na exposição de artes. Porque quando eu vi falar daquela de São Paulo e a de Santa Catarina, não sabia que logo depois viria uma pior ainda. Eu não sei até quando vamos ver as coisas acontecer e vamos nos calar e achar que está tudo bem. E que não temos nada a ver com isso. Vocês recebem no boletim, aí, uma portaria, a portaria número 277, do dia 28 de setembro de 2017, que foi publicada no Diário Oficial do Distrito Federal, a número 188, publicada sexta-feira, dia 29 de setembro, páginas 20 e 21. Não é notícia de mídia, simplesmente, não. Sabe o que é que essa lei institui? Você está aí, artigo 1º e artigo 2º. O que nós estamos vendo é que nós estamos em um estado em que o movimento LGBTI não quer direitos iguais. O que esse movimento quer é impor uma ditadura gay. A igreja não declara guerra no sentido de querer acabar com eles, de apedrejar, de tratá-los mal. Não. Aqui em nossa igreja, algumas pessoas que têm esse comportamento vêm. E como indivíduos são respeitados. O que nós não acatamos é o comportamento, é a posição. Assim também como, infelizmente, existem adúlteros e adúlteras que aqui vêm. Mas nós os acatamos, mas condenamos o adultério. Infelizmente, também vêm pedófilos. E nós não mandamos persegui-los. Mas nós não acatamos a pedofilia.
Isso é muito diferente. Nós amamos as pessoas e condenamos o pecado. E para nós, a lei maior é a palavra de Deus. Não há portaria, não há decreto, não há lei que transforme pecado em apenas uso e costume. Por quê? Não há lei que diga que maconha, LSD, cocaína não são drogas. A lei apenas diz, pode usar, que nós agora não vamos mais condenar. Mas o fato de não condenar a cocaína, a droga, LSD, nicotina, não deixam de ser droga. E o fato de não condenar o comportamento gay, lésbico e outros defendidos pelo grupo LGBTI, é tanta coisa que a sigla está ficando enorme. Cada dia aumenta mais uma coisa. Não faz com que tais comportamentos deixem de ser pecado. Mas agora eu quero dizer para vocês por que eu estou dizendo. Que eles tenham direitos é uma coisa. Que eles imponham uma ditadura é outra. Eu vou dizer por quê. Olha aí nessa argumentação que eu faço, logo embaixo de colocar a lei. Olha o que é que eles querem. E olha o que é que o Distrito Federal aprovou. Cabe ao Estado. Eu fiz um resumo aqui. Veja bem, instituir a cultura LGBTI. É o Estado que vai instituir. Promover, o Estado institui, promove, fortalece, valoriza, gera e faz articulações da política, cultura LGBTI. Não está errado aqui, é política cultura, não é política cultural, não. É desse jeito mesmo. O que eles estão fazendo? Eles estão destruindo todas as outras culturas para instalar a ditadura gay. Porque, irmãos, se é o Estado, segundo isso aqui, leia com atenção, eu apenas resumi, se é o Estado que tem que, o Estado vai instituir, é o Estado que tem que instituir essa cultura? Gerar, o que é gerar? Eles são extremamente sagazes e inteligentes. Eles criam as coisas e dizem de um jeito tão camuflado e fazem as coisas de um jeito tão escondido que quando eles quiseram aprovar isso lá em cima, na Câmara Federal e no Senado, não conseguiram. O que estão fazendo agora? Vão nos estados, vão nos estados, vão nos estados. E aí vão comendo por baixo. Do jeito que fizeram na L122. E depois a gente conseguiu, com o movimento, retirar. Agora, olha o Estado o que é que vai fazer. Institui, promove, fortalece, valoriza, gera. E mais, faz articulações da política, cultura LGBT e estou pronto. É o Estado que tem que fazer tudo isso? Deixa eu lhe dizer uma coisa. Vem aí a eleição. Eu fiz isso. Alguém aqui é amigo meu. Considero como amigo. Mas discordo das ideias dele. Diz, pastor Brito, estou pensando em candidatar para isso. Nós somos amigos há muito tempo, somos. Mas eu disse para ele, olha, eu não posso, eu sou seu amigo, mas você não me representa em termos de pensamento. E quando eu voto num político, ele vai me representar em termos de pensamento. Eu não preciso que político dê cimento, brita,
areia, nada disso. Eu preciso de políticos que defendam princípios morais e éticos. E justiça. E justiça. Sou radicalmente contra esses pastores que votam no candidato apenas para pedir emprego para familiares. Não peço. Vi Davi por aqui. Pergunte a ele, pergunte a Ismael, pergunte a qualquer político, o dia que o pastor Brito chegou lá para pedir emprego. Mesmo os que são minhas ovelhas e meus amigos, pessoais, a quem admiro. Infelizmente hoje, as pessoas estão se vendendo. Não, vamos votar primeiro. Vamos votar olhando o que é que eles votam, O que é que vocês votam lá? Porque quando um deputado vota, quando um senador vota, é o poder legislativo, o que legisla, o que faz as leis. Nós vamos ficar calados? Vamos nos submeter a isso? Está com medo de quê? Vamos tratá-los com decência. Não vamos baixar o nível, nem curvar a cabeça, e muito menos dobrar os joelhos. Não há problema. Posso dizer a vocês, sem problema, tem algumas pessoas do meu relacionamento que têm o comportamento gay, o comportamento lésbico. Continuo tratando-as com respeito, mas continuo dizendo a elas claramente, não concordo com esse comportamento, porque a Bíblia condena. Se a Bíblia condena, Deus condena. E se Deus condena, eu não tenho outra alternativa a não ser amar o pecador e continuar condenando o pecado. Está entendendo? Coloquei isso aqui, irmãos, porque quando você lê assim, parece tão tranquilo. Você vai ver essas palavras que eu destaquei, são palavras aqui contidas no artigo 1º e no artigo 2º. E aí o que é que eles fazem? Eles primeiro aprovam em uma cidade e depois eles mandam o modelo, está entendendo? Para as outras cidades do Brasil e vão aprovando, cá embaixo, e vão aprovando, e vão aprovando. Você está entendendo? Eu já descobri isso em outras leis, em que eu convidei alguns vereadores para conversar e antes que fossem aprovados, quem propôs, tirou a pedido nosso, porque fizeram isso. Nesse caso foi uma lei aprovada na Câmara de Vereadores, lá em São Paulo, que veio para cá e foi ipsis verbis copiada para ser aprovada pela daqui, que não aprovou, diga-se de passagem. Agora, você vai ficar de braço cruzado? Não, irmãos. Estou até pensando numa campanha. Porque tem uma campanha lá na França, agora é. Sabe qual é a campanha do Museu Francês? Traga seus filhos para verem pessoas nuas. Estou pensando numa campanha, traga seus filhos para verem pessoas direitas. Traga seus filhos para verem pessoas bem vestidas. Traga seus filhos para verem pessoas que têm compromisso moral com os princípios éticos da palavra de Deus. Traga! Porque eles podem fazer esse tipo de convite imoral e nós não podemos pregar claramente o Evangelho e convidá-los a que se convertam e sigam a Jesus.
Meus irmãos, nós estamos tímidos demais. Ele não tem vergonha de botar no jornal, tragam seus filhos para... E nós temos vergonha de pregar o evangelho? Hein? Nós estamos sendo coniventes com o erro? Ah, não concordo, mas tem sido covarde, que não rebate. Não tem como. Eu pretendo conversar com os vereadores, os deputados, sobre isso aqui. Porque vai chegar, já chegou, já estão articulando. E nós temos que fazer alguma coisa para pedir àqueles que são representantes nossos. Não copiem no Espírito Santo o que foi feito no Distrito Federal. Nós não queremos essa ditadura. Deixando muito claro, nós não somos contra direito de ninguém, mas direito. Seu direito, a sua cultura, não pode desfazer o meu direito. E não pode querer acabar com a cultura judaico-cristã, que é a cultura tradicional do Brasil. Isso, irmãos, tem que fazer, ué. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Vamos trabalhar com inteligência. Agora tem que ser com inteligência, com sabedoria. Não vai dizer besteira, não. Você não pode proibir que os outros tenham direito. Mas você pode proibir que uma ditadura se instale em nosso país. E a ditadura ideológica se tornará cruelíssima. Foi a ditadura de Hitler, do outro lado, do lado extremo, que levou o mundo à guerra mundial. Tudo começa com ideologia. E nisso, eles são espertíssimos. Porque a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais sagazes do que os filhos da luz. Nós não vamos deixar. Não podemos nos calar. Não podemos permitir que desmonorem a cultura judaico-cristã. Amém? Amém? Vamos continuar louvando a Deus? Chegou um momento em que haveremos de devolver os dízimos e ofertas. Eu queria, mais uma vez, lembrar os irmãos que, graças a Deus por aqueles que dizimam, por aqueles que ofertam, é que nós, como igreja, podemos, a cada ano, organizar uma igreja, mais de uma igreja e mais de uma congregação. Graças a essas pessoas que dizimam e ofertam, e as bênçãos de Deus, é que nós temos casalar de meninos, casalar de meninas, centro de recuperação de homens, centro de recuperação de mulheres, projeto de apoio à comunidade em São Pedro, em Vila Nova de Colares, e em tantos outros locais. E quando você contribui com os dízimos e ofertas, além de estar cumprindo o seu compromisso de fidelidade ao Senhor, você está abençoando vidas e abençoando o trabalho missionário e social que é realizado por nós como igreja. Vamos entregar ao Senhor os dízimos e ofertas. Sei que já passou da hora, mas a Maria Alzira pediu para entregar, se o senhor ainda puder
Aleluia. O nosso Deus é fiel e merece ser louvado em todo o tempo na igreja. Que o Senhor levante neste lugar Moisés, muitos Moisés, homens e mulheres Moisés de Deus, que usem da sua palavra e da sua autoridade diante de tudo isso que a igreja tem vivido e que diga: o grande eu sou mandou eu te dizer. Então fique de pé, igreja, e cante com força, porque o teu Deus é grande, porque Ele te autoriza a ser corajoso. Ele é Deus de homens e mulheres de coragem. E é por isso que nós podemos falar no nome desse grande, grande Deus. É por isso que você pode ter coragem. É por isso que você pode tomar posição na tua casa, na tua família. Aleluia, aleluia. Por mais homens e mulheres, Moisés de Deus. Quero viver perto de ti. Sei que és real e vives em mim. Quero ouvir anjos cantar em uma só voz. Aleluia. Santo, Santo, poderoso, o grande eu sou, que é digno, não há outro. Poderoso, o grande eu sou, o grande eu sou. Quero estar perto de ti. Quero estar perto de ti. Nós devemos amar ao mundo, mas sem sermos parecidos com Ele. Devemos amar as almas, mas não os pecados que nós cometemos, que são cometidos. E esse papel é da igreja do Senhor Jesus. Você é comissionado. Aleluia. Santo, Santo, poderoso, o grande eu sou. O teu Deus é grande. Que é digno, não há outro. Poderoso, o grande eu sou, o grande eu sou. Montanhas vão cair, Montanhas vão cair, demônios fugirão ao ouvir de que Jesus, Ele é o Rei dos Reis. não há poder maior, nada resistirá ao seu poder e na presença do grande eu sou, o grande eu sou, o grande eu sou. O grande eu sou, o grande eu sou, o grande eu sou. Montanhas vão cair, demônios fugirão ao ouvir de que Jesus, Ele é o Rei dos Reis. É o Rei dos Reis, não há poder maior, nada resistirá ao seu poder e na presença do grande eu sou, o grande eu sou, o grande eu sou. Aleluia, aleluia. O grande eu sou, o grande
céus. Aleluia. Só o Senhor é Só Ele é Deus. só o Senhor. Só Ele é Deus. Só Ele é Deus. Aleluia. Só o Senhor é Deus. 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 Aleluia. Santo, Santo, poderoso, o grande eu sou, e é digno, não há outro. Poderoso, o grande eu sou, o grande eu sou, o grande eu sou, o grande eu sou, o grande eu sou. Aleluia. Aleluia. Aleluia, igreja. E esse Deus grande te torna grande. Aleluia. As portas do inferno não podem prevalecer contra você. Antes da cruz estava condenado, eu carregava o peso do pecado, até que Deus me concedeu a chance de ser regenerado. Antes da cruz estava separado, o véu ainda não tinha se rasgado. De um lado eu, do outro Deus, mas pela cruz fomos aproximados. Depois a cruz do Salvador mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça salvação concedeu. Depois a cruz do Salvador, os sonhos mortos de um sonhador que era eu, longe de Deus, mas pelo seu favor meus sonhos reviveu. Aleluia. Antes da cruz estava condenado, eu carregava o peso do pecado, até que Deus me concedeu a chance de ser regenerado. Antes da cruz estava separado, o véu ainda não tinha se rasgado. De um lado eu, do outro Deus, mas pela cruz fomos aproximados. Depois a cruz do Salvador mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça salvação concedeu. Depois da cruz
pela graça, salvação concedeu. Amém? Podem sentar. Abram suas Bíblias na carta aos Hebreus, capítulo de número 10. E vamos ler os versos 24 e 25. Enquanto você abre a sua Bíblia, deixe-me dar um destaque especial. Hoje, às 14h30, a irmã Edmé Williams, uma pregadora do Evangelho, muito conhecida, uma mulher abençoada, estará aqui trazendo uma palavra promovida pelo Ministério Mulheres de Intercessão Lídias, hoje às 14h30. E se eu fosse, você não perderia. Ela é realmente uma mulher de Deus e ela trará, tenho certeza, uma palavra de grande edificação. Amém? Abra sua Bíblia, já abriram? Hebreus, capítulo de número 10. Leremos os versos 24 e 25. Um texto dirigido especialmente aos servos de Deus, salvos por Cristo Jesus e que convivem na comunidade dos santos, que é a igreja formada pelo próprio Cristo e Ele o cabeça. Olhem os preceitos aí estipulados para a convivência da igreja. Primeiro, consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Amém? Meus irmãos, eu quero falar sobre esses princípios aqui, que devem ser observados pela Igreja de Cristo Jesus. Princípios esses, transmitidos pelo autor da carta aos Hebreus, divinamente inspirado, e falando de maneira muito prática à igreja. Primeiro ele diz o seguinte: consideremo-nos uns aos outros. Consideração. Quem é que não gosta de ser considerado? Às vezes nós queremos que os outros nos considerem, mas nós não consideramos. Aqui, o princípio é que a igreja deve manter esse ambiente de consideração mútua. Uma igreja consciente de que deve ter esse ambiente de consideração, ela tem ciência de que exercita o ministério baseado na cooperação e não na competição. Baseado
no altruísmo e não no egoísmo. Vejam que muitas vezes a gente vem para a igreja só pensando o que é que eu vou receber. Pouquíssimas vezes pensamos o que é que eu vou dar. Eu não estou dizendo que você deve sempre pensar o que é que eu vou dar, mas algumas coisas sempre é. Eu vou dar pelo menos um sorriso, hein? Eu vou dar pelo menos um cumprimento. Eu vou pelo menos distribuir simpatia. Nós sempre pensamos em receber. A igreja consciente que tem que viver em consideração mútua, sabe que o ministério deve ser baseado na fraternidade e não na hostilidade. É verdade. E se vocês querem ver falta de fraternidade, prestem atenção na hora da saída dos carros. Vocês já sabem, né? Eu tenho a impressão que às vezes aqui parece pior do que o trânsito de Vila Rubim. Ninguém quer dar a vezinha. Eu estou julgando errado. Uma igreja que considera um ao outro, pensa na ação conjunta e não no estrelismo. Não preciso aparecer mais. Mas preciso aparecer, ué. O próprio Cristo disse, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Uma igreja que lembra que devemos observar esse conceito de consideração mútua, é uma igreja que alimenta o perdão e não a vingança. É uma igreja que alimenta fidelidade e não infidelidade. É uma igreja que alimenta generosidade e não mesquinharia. É uma igreja que alimenta liberalidade e não miserabilidade. Uma igreja que estimula a consideração mútua. Mas nós muitas vezes nos esquecemos disso. E tem às vezes pessoas que entram e saem e não recebem sequer um cumprimento da nossa parte. Nem cumprimenta. E às vezes nem sorri. Mas a consideração, considerando uns aos outros. E quem ouve esse conselho, então não defende a ideia de que eu não preciso de ninguém para ter comunhão com Deus. E quando você pensa assim, você está dando que valor à consideração?
está com um pensamento completamente equivocado. Nós necessitamos uns dos outros. Esse é o primeiro preceito. O segundo, que nós encontramos aqui, estimulando-nos a duas coisas. Primeiro, estimulando-nos ao amor. Precisamos estimular uns aos outros ao amor. Mas muitas vezes ele não estimula o amor, não. Fulano, você ouviu isso? É. E vai deixar assim, se fosse comigo. Já ouviram alguém assim? Hein? Vai deixar desse jeito? Não, agora aí que está dizendo, olha, vocês devem se estimular ao amor. Ao amor. Você deve estimular as pessoas dentro das possibilidades, dentro de todas as tentativas, a viver em amor, a não permitir que casamentos se acabem, porque acabou o amor. Isso é processo. Isso não é de um dia para o outro. E nós precisamos estimular o amor. Qual é o melhor bem e qual é a melhor herança que você pode deixar para os seus filhos? É a consciência de que eles devem amar a Deus em primeiro lugar. E amar a Deus com todo o entendimento, com todo o coração, com todas as forças. Estimular o amor a Deus. Temos estimulado isso? Perguntinha básica. Você dá atenção à escola bíblica dominical preparada para o seu filho, tanto quanto dá para a escola secular? Eu não estou dizendo que você está errado em dar a melhor educação secular para o seu filho. O que eu estou dizendo é que você inverte valores quando acha que a educação secular é mais importante do que a educação espiritual. Porque é engraçado isso. O seu filho que estuda de manhã vai para o colégio todo dia, que hora? Me digam aí. 7. Para ir às 7, tem que acordar que hora? E para vir na escola bíblica dominical, que hora? Às 9. E você tem que acordar que hora? 2 depois, você dorme 2 horas a mais. Aí que vem com essa desculpa, começa a pensar, o que é que tem mais valor na sua vida? Hein? O que é que tem mais valor? Estimule ao amor. Se você não estimular seus filhos, a igreja não substitui a família. A igreja coopera com a família para dar uma boa formação moral e espiritual. Mas é você que deve estimular ao amor. Agora, quando seus comentários são sempre comentários negativos quanto à igreja, você está estimulando seu filho a amar ou você está afastando seus filhos da igreja? Hein? Se o ambiente da igreja fosse, pelo menos,
10% de tão ruim, tão nefasto, quanto é o ambiente das universidades hoje? Hein? Mas você não tira seu filho da universidade, só porque lá tem problemas, tira? Hein? Não tira, ué. Não tira. Estimulemos-nos ao amor. Ao amor. A igreja tem defeitos. Não na instrução da palavra, não na doutrina, não no ensino da Bíblia. A igreja tem defeitos comportamentais dos membros. Porque a igreja é composta de pessoas iguaizinhas a você. Por isso que ela tem problema. É ou não é verdade? Eu já digo isso aqui algumas vezes e repito. O dia que você encontrar uma igreja perfeita, não vá para não estragar. Porque você não é perfeito. Não é verdade? Mas muitas vezes nós só sabemos o quê? Criticar. Eu acho que quando nós nos preocupamos com o ensino, muito bem. Quando nós fixamos apenas no comportamento de A, B ou C, erramos o foco. Porque o foco tem que ser Cristo. Somos imitadores de Cristo. O irmão é para ser amado. O irmão é para ser compreendido. O irmão é para ser ajudado. Porque a Bíblia ensina, vocês que são fortes, o que é que devem fazer? Sustentem os fracos. Sustentem os fracos. Estimulemos-nos ao amor. E em segundo lugar aqui, estimulemos-nos às boas obras. Estimulemos-nos às boas obras. Você já agradeceu quantas vezes ao líder do seu ministério pelo tempo que ele dedica? Hein? Se dependesse da sua gratidão, do seu estímulo, as pessoas trabalhariam ou ficariam desanimadas? Ele está dizendo aí, olha, estimulem as boas obras. Como é que eu posso estimular alguém às boas obras? Primeiro, é a conhecendo. Segundo, chegando junto para ajudar. Porque também só, parabéns. Parabéns a você. E nada de ajuda? Não vai. Esse estímulo tem que ser com palavras e com atitudes. Estimulemos-nos às boas obras. Hoje mesmo vocês vão ter aí a oportunidade. Quem quer se apresentar para ajudar nos ministérios, está aí a oportunidade, ué. Escolha. Uma forma de estimular é dizer, podem contar comigo, eu vou também dar a minha ajuda, eu também vou dar a minha participação. Estimulemos-nos às boas obras. Em primeiro lugar, consideremos-nos uns aos outros. Em segundo lugar, estimulemos-nos ao amor. Terceiro, estimulemos-nos às boas obras. Quarto, não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns.
que ele está condenando esse tipo de crente, que obviamente não tem aqui em Vitória, nem na nossa igreja. Crente de borboleta. É, né? Mas quando eu era menor lá em Fortaleza, tinha uns besouros pretos, assim, que era igual a borboleta. Eles faziam duas coisas, além do néctar das flores, ferrão em quem se aproximava. Tem gente que é assim, está pulando por aí. Pula daqui, pula dali, vai acolá. E compromisso que é bom. Não é que seja errado, lá uma vez ou outra, visitar uma igreja em uma ocasião especial. Não é isso que eu estou falando. Não é esse extremo de que eu sou dessa igreja e não posso visitar nenhuma outra igreja. O que eu estou falando é do extremo que a gente está vivendo hoje. Crente que é como a lua. É de todos e não é de ninguém. Não abandonando a nossa congregação. Veja aí que o autor da carta aos Hebreus, não é o pastor Brito só não. Eu estou dizendo também, estou dizendo amém, concordo plenamente. Mas não sou eu que estou inventando isso. É a palavra de Deus que diz: antes, admoestando uns aos outros, e tanto mais quanto vai chegando ou se aproximando aquele dia. Mas não abandone a sua congregação. De vez em quando chega um membro lá na igreja: pastor, olha, eu estou mudando de igreja, estou indo para outra, por isso. Amém, irmão. Mas o senhor continua sendo o meu pastor. Ele disse: eu não. Você vai para outra, você vai ter o seu pastor. Conversa é essa? Não. Vai para outra igreja, você vai ter o seu pastor, ué. Ah, mas eu quero, pastor, se precisar, vir aqui. Ah, tudo bem, estou sempre à sua disposição. Mas se você vai para outra, vá ser fiel ao seu pastor. Vá ser fiel ao seu pastor. Eu não gosto de quem vive querendo fazer média comigo. Se você pensa que me agrada, você não agrada desse jeito. Vai e diga: pastor, muito obrigado pelo tempo que o senhor me pastoreou, mas eu vou para outra igreja. Vou deixar de lhe dar trabalho. Vou dar trabalho ao meu pastor. Ué, ou não é assim? Pensa bem. Não abandonando. Não tem essa história, não. É costume de alguns. Você conhece alguns que têm esse costume? Não olha para ele agora, não. Senão você vai ficar com dor no pescoço. Como é costume de alguns. Quarto lugar. Admoestando-nos uns aos outros. Deixa eu lhe falar um negócio. Admoeste. Seja quem for, na hora do culto que estiver conversando lá fora, seja pastor, seja mulher de pastor, seja filho de pastor, seja seu professor de escola bíblica dominical, chega lá e diz para ele: esse horário não é horário de ficar aconselhando aqui fora, não é horário de ficar falando, não é horário de programar, esse horário é hora de prestar culto ao Senhor. Admoeste, não espere que eu saia daqui para ir lá. Você tem moral para isso. Admoeste, não está errado? Está errado. Admoeste. Você está vendo irmãos que estão deixando de trazer seus filhos para a escola bíblica dominical? Admoeste. Admoeste. Tem gente se afastando? Admoeste. Não é só o pastor que tem que fazer isso, não. Olha o que está dizendo aí. Admoestando-nos.
Tem camarada aí usando o celular, fazendo de conta que é Bíblia e passando recado. Bate no ombro dele, admoesta, hein, meu irmão? Estou vendo. Engana outro, mas Deus e eu não. Hein? Admoeste. Ou você espera que eu vá ficar pregando aqui e vendo aquele irmão esperto que fica atrás do cabeção se escondendo. Ele procura sentar atrás de alguém meio cearense, que tem a cabeça grande, para ele esconder. É, né? Admoesta, bate aí no ombro dele. Ei, não é hora não. Não é hora não. Admoestando-nos uns aos outros, irmãos. Nós passamos a ter medo de fazer isso. Achamos que esse é o papel só do pastor. Agora lembra, admoestar em amor. A admoestação não é menosprezar, diminuir, querer pisar no outro. A admoestação que a Bíblia fala é quando eu chamo a atenção, da mesma forma que um pai e uma mãe piedosos chamam a atenção de um filho quando ele está errado. Ele não chama a atenção do filho para diminuí-lo. Nós chamamos para ajudá-lo a ter uma vida melhor. É ou não é verdade? Hein? Assim também. Você não vai admoestar para humilhar. E nem porque você é melhor. Não. Você vai admoestar porque a pessoa precisa, necessita de ser ajudada. E nós ajudamos quando avisamos do erro. E chamamos a atenção com o propósito de edificação, admoestando-nos uns aos outros. E tanto mais quanto vezes que se vai aproximando aquele dia. Você acha que a volta do Senhor está próxima ou não? Hein? Eu acho que está. E tanto mais quanto vai se aproximando aquele dia. Sabe por que mais? Porque na aproximação do dia da volta do Senhor, um dos sinais é que a iniquidade vai crescer. Cada dia vai ficar mais difícil ser crente. Está entendendo? Cada dia. Por isso precisamos dessa admoestação, no sentido de ajuda mútua. Precisamos de alguém que, quando não estivermos enxergando bem, nos abra os olhos. É nesse sentido. E que Deus nos abençoe para que coloquemos em prática esses princípios. Primeiro, considerando uns aos outros. Segundo, estimulando-nos ao amor. Terceiro, estimulando-nos às boas obras. Quarto, não abandonando a nossa congregação. E de olho aberto, porque o dia da volta do Senhor se aproxima. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Vamos orar. Pai amado, muito obrigado por esse culto, pela tua presença conosco, pela tua inspiração, pela sabedoria da tua palavra, em nos ensinar a vivermos de forma agradável a ti. Agora pedimos que o Senhor nos leve em paz aos nossos lares. Pedimos a tua bênção para a reunião, logo mais às 14h30, com a tua serva, que por certo
já recebeu do Senhor a palavra que haverá de trazer, de edificação, e dá-nos sempre a tua direção. Em nome de Jesus. Amém. Cumprimente 4 ou 5 pessoas, desejando-lhe um dia abençoado. Lhe espero às 18h30.